Você rói as unhas? Você já tentou parar, já prometeu várias vezes, já passou base, não, essa é a última vez que eu vou roer as unhas. Mas aí chega uma determinada situação, uma ansiedade, uma espera, uma conversa difícil, uma preocupação, e aí quando você menos percebe, lá está você de novo com o dedo na boca. Mas será que roer as unhas é apenas um hábito ruim, ou será que existe alguma coisa que o seu corpo está tentando dizer? Vamos pensar um pouquinho aqui. Você manda uma mensagem para uma pessoa, uma mensagem muito importante. A pessoa visualiza, mas não responde. E aí você tenta continuar seu dia. Você vai trabalhar normalmente, você vai fazer seus afazeres domésticos, você vai assistir televisão. Você tenta focar em outras coisas, mas quando você menos percebe, ó, você roendo as unhas. Agora pense, o que está acontecendo? Talvez você nem tenha pensado conscientemente, eu estou ansioso porque essa pessoa não me respondeu, então eu vou roer as minhas unhas. Não é assim que funciona. A tensão, ela aparece e o corpo ele encontra uma maneira de descarregá-la. Para a psicanálise, esse comportamento ele pode ser compreendido como uma forma de lidar com essa tensão que existe, mas que você não consegue colocar em palavras. Freud ele observou lá nas primeiras experiências de satisfação essa relação nossa do prazer com o mundo e com a boca, porque o bebê ele encontra prazer, tranquilização, conforto através da boca. Por isso que esses comportamentos que envolvem a boca pode em determinadas situações, demonstrar uma fixação nessa fase oral, mas não significa dizer que toda pessoa que rói a unha é porque tem essa fixação. A psicanálise não funciona assim. É isso, então é aquilo. Não, precisa analisar a história da pessoa, o que está acontecendo com ela, né? Levar em consideração a subjetividade de cada um. Mas vamos lá. Imagina alguém que está esperando o resultado de uma entrevista de emprego, por exemplo, e essa pessoa diz, não, eu estou super tranquilo, mas lá no fundo, enquanto ela espera, existe uma angústia que leva ela a roer as unhas. Talvez a boca esteja tentando expressar uma ansiedade que ela não conseguiu colocar em palavras, e aí ela coloca o dedo na boca. Porque, às vezes, de maneira consciente, você diz, não, tá tudo bem, mas o corpo diz, não, senhor, tem alguma coisa aqui que você vai ter que vir dar uma olhada. Ou você está conversando com uma pessoa e aí ela diz uma coisa que te machuca, que te ofende. Na hora você tem aquele ímpeto de querer jogar para fora a sua raiva, mas você engole e diz, não, tá tudo bem. Mas aí, de repente, pouco tempo depois, tá você roendo as unhas. Então, é possível pensar que aquela tensão que não encontrou uma maneira de sair pela palavra, encontrou uma saída pelo corpo. Só que isso não significa dizer que roer a unha seja sempre uma expressão de raiva. Significa, como eu já disse aqui, olhar toda a história da pessoa e o contexto para entender. Mas agora vamos lá. Pense em alguém que sempre gosta de ter o controle de tudo. Controlar as situações, controlar a organização do trabalho, controlar a casa, controlar os horários. Só que tem coisas na vida que não tem como a gente ter o controle de tudo o tempo todo. E aí, quando essa pessoa sente que ela está perdendo o controle, ela tem um ímpeto de ir lá e roer as unhas. Então, quando essa realidade ela escapa do controle, a ansiedade pode aparecer. E aí, esse ato de roer as unhas pode encontrar uma tentativa de fazer alguma coisa com essa tensão. É como se por alguns instantes fosse possível descarregar a tensão do próprio corpo naquilo que não pode ser controlado na realidade. E existe ainda um detalhe importante aqui. Muitas vezes, roer a unha proporciona um alívio. E aí a pessoa ela sente ansiedade, ela começa a roer a unha. Por alguns instantes, o cérebro ele entende. Então é assim que funciona. Quando eu estou tenso, isso me ajuda a aliviar um pouco a tensão. E aí esse comportamento se torna algo repetitivo. Por isso que muitas pessoas falam que nem percebem quando elas começam a roer as unhas. Então talvez realmente elas não percebam mesmo, porque já se tornou um comportamento automático. Então, em vez de você se perguntar o que eu faço para parar de roer as unhas, você se pergunte o que acontece comigo antes de eu começar a roer as unhas. Quando é que você rói as unhas? É quando você está esperando uma resposta, esperando uma mensagem, quando você sente que você está sendo observado, quando você está com medo de perder alguém, quando você está com raiva, mas não consegue se expressar, ou quando você está tentando controlar alguma situação. Essas perguntas elas podem revelar
muito, porque muitas vezes o comportamento se repete justamente no momento que ainda existe algo que a pessoa não conseguiu elaborar. Então, da próxima vez que você perceber que você está roendo as unhas constantemente, tente se observar, não vá se criticar, nossa, eu não sei o que eu faço comigo, mas eu não consigo parar de roer as unhas. Pergunta para você mesmo, o que é que está acontecendo com você agora? O que é que você está sentindo? Existe alguma coisa que você está tentando segurar? E para a psicanálise, compreender um sintoma não significa simplesmente ir lá e eliminar. Significa tentar entender e escutar o que esse sintoma está querendo dizer. Porque muitas vezes aquilo que parece apenas ser uma mania pode estar relacionado com algo que ainda precisa ser compreendido. E você? Em que situações você rói as suas unhas? Você costuma roer as unhas depois que a situação já estourou ou antes, quando você está ansioso? Então, se você perceber que determinados comportamentos estão se repetindo, que a ansiedade aparece com frequência, que existem sentimentos conflituosos, que você tem dificuldade de compreender sozinho, a psicoterapia pode ser um espaço importante, né, para você olhar para isso tudo com um pouco mais de atenção. Eu sou psicóloga, realizo atendimentos presenciais e online, e eu estou aqui pronta para ajudar você a tentar entender de onde vem esse sofrimento, né? Como eu disse, não estou prometendo que eles simplesmente desaparecerão, mas a psicoterapia vai ser um espaço para que você possa falar, pensar naquilo que muitas vezes está sendo vivido de forma repetitiva e silenciosa. Então, se você sente que você gostaria de compreender melhor o que está acontecendo com você, talvez seja um momento de investigar. Se você quiser saber mais sobre os seus sentimentos, entre em contato comigo e pronto, falei, até o próximo vídeo. Beijos.